Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu não sei exatamente quando tu está assistindo isso. E hoje eu gostaria de conversar contigo, dentro do História para Todos, sobre história medieval, mais especificamente sobre um século na história europeia, que é o século XIV, polêmico, trágico, dramático. A gente vai conferir o que aconteceu, de que forma aconteceu e como a gente pode pensar esse século tanto tempo depois e como ele influenciou a história da Europa e, consequentemente, do mundo. Começando, século XIV esse, que compreende o tempo de início de 1300 e Guaraná de Rolha até final de 1300 e Guaraná de Rolha. Nós temos, para pensar esse século XIV, uma série de acontecimentos na Europa e a gente vai definir, por início, 4 cavaleiros que vão nortear as nossas análises em relação a esses acontecimentos. Começando, temos primeiramente a tal da peste, que seria a peste bubônica, trazida pelos genoveses, comerciantes da Península Itálica, nas suas idas e vindas pelo mar Mediterrâneo. Peste essa que não é endêmica da Europa, ou seja, acaba vindo de tempos em tempos, não é uma novidade, os helenos antigos já tinham lidado com ela algumas vezes, os bizantinos têm vários problemas no oriente do mundo em relação à peste em outros momentos históricos, e o que acontece é que essa peste se dissemina na Europa a partir desse século XIV e acaba aniquilando e levando à morte cerca de 1 a 2 terços da população europeia, dependendo da região onde a gente está. E isso é agravante. Pensem, 1 a 2 terços. Ou seja, pode ser que tu estivesse ali com os teus 2 outros amigos e certamente um, ou, no caso 2 de vocês, estaria morto pela peste. O Cavaleiro Peste, então, seria o nosso primeiro, não em ordem cronológica, mas em ordem de apresentação aqui, para a gente poder pensar por que se fala em crise nesse século XIV? E por que o século XIV é tão significativo quando a gente vai falar das transições dessa idade medieval para uma modernidade dentro dos períodos históricos? O segundo cavaleiro que nós temos é a fome. E a fome está vinculada a um término de ótimo climático que acontece na Europa nesse momento. Então, um ótimo climático europeu que começa ali pelo século 9, 10, que gera safras boas, colheitas muito interessantes, grandes, que alimentam muita gente. O crescimento populacional é dado aí nos séculos 10 e 11, justamente pela prosperidade nesse ótimo climático. O ótimo climático termina, não há uma data para demarcar isso, obviamente, mas ele começa a ficar menos evidente, ele acaba de acabar dentro do século XIV. E isso nos leva a uma baixa nas colheitas. Se nós não temos as mesmas colheitas e temos uma população igual a que a gente tinha antes, tendo em vista que não é cronológico esses 3 aspectos, peste, fome e guerra, morte seria uma consequência deles, estão acontecendo ao mesmo tempo, essa população que é grande passa fome agora dentro dessas colheitas que não são tão efetivas quanto costumavam ser. O que ocorre, meus queridos, é que muita gente passa fome, muita gente morre de fome, então nós temos um tom bem dramático nas fontes em relação a isso, que tratam da peste, juntamente com a fome, isso tudo alinhado, uma baixa produção de alimentos em relação ao que a gente tinha antes, e a peste assolando, ou seja, esse segundo cavaleiro, o fome, vai tornar esse século XIV mais problemático para a Europa, tendo em vista os séculos anteriores, 11, 12, 13, apesar das cruzadas estarem acontecendo por ali. As cruzadas não são majoritariamente em solo europeu, então nós temos uma Europa mais ou menos melhor, entre aspas, nos séculos anteriores do que nesse século XIV, e é por esse panorama desses cavaleiros que eu estou construindo aqui. O terceiro cavaleiro, Cavaleiro Guerra, ele
pode ser definido, pensado a partir de um evento, um recorte histórico que nós temos que abrange boa parte do século XIV, que é a tal da Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, o que se convencionou nomear de Inglaterra e França para a época, pensando que não são estados nacionais ainda, podemos pensar como reinos, como estados, estruturas burocráticas, entretanto não são nacionais, porque a ideia de nacionalismo ainda não está disseminada, pelo menos ainda nem existe, na verdade. O que nós temos é esse conflito, que vai ser travado alguns momentos mais intensamente, outros menos, entre esses dois estados, a Inglaterra e a França, principalmente no norte da França. E essa guerra dos 100 anos, e o Cavaleiro Guerra como um todo, significa várias perdas de referenciais, de valores medievais muito importantes para definir a Idade Medieval, como, por exemplo, a valorização, ou pelo menos os bons olhos dos cristãos, dessa cristandade europeia em relação à morte. Ou seja, antes se pensava a morte como uma passagem para o paraíso, então se recebia a extrema unção, se pensava que os esforços em vida seriam recompensados depois, porque dentro da finalidade cristã nós temos, na verdade, o intuito de subir aos céus, ascender depois da morte. Inclusive, essa vida seria apenas uma passagem na qual a gente iria interagir entre nós aqui para poder depois se encontrar com Deus. Com a lógica da guerra, também da fome, também da peste, o que acontece é que muita gente morre sem a extrema unção. Ou seja, esses cristãos não puderam ir para o céu. Logo, nós temos esse valor que seria a morte, algo almejável dentro da Idade Média, sendo repensado. Porque quando a gente vê corpos, mais corpos, em valas, enterrados de qualquer forma, quanto enterrados, sem receber extrema unção nenhuma, nós pensamos que essa morte não foi digna, não foi cristã. Não é uma morte cristã essa de guerra, essa de peste, essa de fome, porque ela é dramática demais. Então se começa a ver a morte de uma forma negativa. Esse é um dos grandes pontos de transição, de inflexão dentro desse século XIV. O último cavaleiro, e uma consequência desses outros três, é a morte. Dentro do Cavaleiro Morte, nós abrangemos a peste, a fome, a guerra e toda a diminuição, a baixa das vidas europeias nesse momento, né? População europeia. Então, como eu acabei de comentar, a própria ideia de morte e a concepção de que ela era almejável ou desejável para um cristão é relativizada, é quebrada, se é que podemos nos referir assim. Então, temos uma pergunta, um questionamento mais historiográfico, que diz respeito à seguinte questão: primavera dos novos tempos ou outono da Idade Média? Ou seja, esse século XIV é a primavera dos novos tempos, é um momento no qual nós temos elementos de uma modernidade sendo germinados ali, como, por exemplo, renascimento citadino, que começa no século XII, mas tem um dos suas grandes efervescências dentro do século XIV europeu, para não falar depois dentro da modernidade. O fortalecimento do ideal de civilidade dentro da cidade e nas cidades, nas comunas, nós temos uma lógica de vida, uma lógica de convivência entre esses citadinos que os diferencia cada vez mais da lógica do campo. Então, são estruturas de comércio, por exemplo, e pré-estruturas de lucro num proto-capitalismo, chamam alguns autores. Também essas novas dinâmicas geram novas concepções de sociedade, novas concepções de Estado, de onde vai sair o nosso próprio renascentismo cultural do século XIV e XV. Majoritariamente o XV, o XVI também, ele acontece nesse meio tempo, principalmente na Itália.
Em termos de outono, ou seja, pensando o drama e um fim para a Idade Média, nós temos essa problemática dos cavaleiros e um pessimismo envolvendo as fontes que a gente usa para provar esses pontos aqui. Esse pessimismo retratado nas fontes é compreensível e muito imaginável. A gente pode, a partir da empatia, pensar como essas pessoas se sentiam perdendo entes queridos, vendo a sua sociedade, como dizia a instituição católica da época, sendo castigada por Deus. Isso gera um clima de pessimismo bem grande que é visível nas fontes. Ou seja, esse século XIV, ele é um século onde muita coisa desagradável acontece, e desagradável no sentido geral, como peste, fome, guerra, morte. Mas também é o século onde muita coisa que está dentro da modernidade surge e se desenvolve, floresce. Acaba que esse século XIV pode ser a entrada de uma modernidade, o século no qual coisas que vão estar presentes, elementos que vão estar presentes na modernidade são florescidos. E também, obviamente, como nossas fontes retratam, como nós temos resquícios arqueológicos para provar, foi um momento, sim, de muita mortalidade, de muito pessimismo, em detrimento dos 4 cavaleiros e da dinâmica deles na Europa. Usando, claro, figuras de linguagem, não haviam cavaleiros, até onde a gente consegue provar, eram fenômenos que aconteciam por conta do fim do ótimo climático, da peste bubônica, da Guerra dos 100 Anos. Então, pensar o século XIV enquanto o século que finaliza diversos elementos, ou pelo menos relativiza diversos elementos da Idade Média, é o caminho para entender o outono. E pensar o século XIV do ponto de vista das novas dinâmicas citadinas, da civilidade, desse renascimento que vai trazer elementos novos para a modernidade, é o caminho para entender a primavera. Então, ele é a primavera ou ele é outono? Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, porque folhas caem, mas também muita coisa floresce dentro desse século. Então, esse é um panorama do século XIV, de tudo que veio a acontecer na Europa. Mais videoaulas e talvez podcasts possam rolar aqui no História para Todos nas próximas semanas, nos próximos meses, sobre esse assunto, com uma carga um pouco mais densa, algumas leituras e indicações nossas para vocês. Espero muito que tenham gostado, espero que se inscrevam no canal, que curtam. A nossa iniciativa vai englobar novos professores que vão passar a gravar videoaulas em relação ao projeto. Fiquem todos bem e bons estudos!